eu vou prosseguir agora como ponto 4. Prosseguir, sim. Como ponto 4. E vou fazer algumas explicações, então se algumas outras pessoas chegam um pouco mais tarde, não é tão horrível, porque a programação vai seguir daqui em poucos minutos. Então, isso é empresa de Gini. Então, balanceamento, equilibrado, mas balanceamento de dados com Smart e K-Nearest Neighbors. O que quero dizer com isso? Assumindo, né, que a gente tem, por exemplo, a gente quer analisar imagens de gatos e de cachorros, né? Isso é muito famoso no Instagram, tem 1 milhão de imagens de gatos, de cachorros, e deveria ser muito fácil, muito simples encontrar um conjunto muito grande. Mas assumindo que por uma razão muito trágica, todas as fotos, todas as imagens de gatos seriam deletadas, né? Não sei. A gente teria muitas imagens de cachorros e muitas imagens, poucas imagens de gatos. Se uma rede neuronal agora analisaria isso para decidir qual foto mostra um cachorro ou um gato, a rede neuronal receberia muitas imagens de cachorros e poucas imagens de gatos, e daí, porque tem poucos exemplos de gatos, a probabilidade que, mesmo que seja um gato numa foto, a rede neuronal dizeria que a imagem teria um cachorro dentro, porque simplesmente não tinha a quantidade suficiente de fotos para aprender o que é um gato e o que é um cachorro. E tem essa desbalança enorme entre uma parte de dados e outra parte de dados. Então, a influência grande, influência enorme dessa categoria de dados está manipulando a capacidade da nossa rede neuronal em trabalhar com outras categorias de dados. Então, a gente precisa balancear nosso conjunto de dados. Você pode fazer isso por imagens. Eu vou mostrar agora uma metodologia interessante para fazer isso com dados de séries temporais, ou dados categóricas numéricas. Essa metodologia se chama, vou mostrar isso agora. Isso é também um conjunto de dados, acho que essa vez de açudes brasileiros, e nós podemos ver que no lado esquerdo a gente não tem muitos dados, não tantos dados, a densidade de dados do lado esquerdo é bem menor que no lado direito, porque no lado direito as paragens são mais novos e tem mais dados, mais paragens construídas dessa época. No lado esquerdo são paragens antigos e nessa época não foram construídas as imagens. Daí a influência dos dados, dos nossos dados muito antigos, que está bem valoroso, porque são os dados os mais antigos com mais input, tem um impacto bem menor nossa rede neuronal. Isso é uma lástima, porque isso manipula nossa rede neuronal de uma maneira não desejada. E para evitar isso, tem a tecnologia, o algoritmo chamado SMART, que é a abreviação por Synthetic Minority Oversampling Technique, técnica de sobremostragem de minoritários sintéticos. E funciona como o princípio de K-Nearest Neighbors. Então,
a vizinhança cerca, perto, e que está feito nessa maneira, definida nessa maneira. Vizinho mais próximo comigo. Mais próximo. Vizinho mais próximo. Vizinhos mais próximos. Então, a gente tem duas categorias, duas classes de dados, 0 e 1, e a gente precisa mais dados da categoria 1, e o que acontece com uma metodologia de vizinhos mais próximas, vetores entre a classe 1 são produzidos, e dentro dessa linha de vetores, aleatoriamente novos valores são gerados. E assim a gente tem mais dados num areal mais ou menos razoável para equilibrar, para balancear a quantidade de observações entre nossos dados. O que significa o que significa a quantidade dos nossos vizinhos mais próximos que a gente utiliza para gerar esses vetores. Isso. E a distância entre esses pontos de dados é calculado como a distância de Euclides. Euclídeo, como a distância euclidiana. Uma equivalação bem comum. Valeu. Vamos fazer isso agora no nosso código. Em kaggle.com. Aqui. Por isso, a gente importa a metodologia de Smooth, aqui, simplesmente. De novo, você pode ver isso onde? Aqui, né, no seu notebook, no notebook que divulguei, a gente está aqui agora, from EMB Learn, oversampling, import Smooth. Vamos fazer isso agora e executamos. Agora, deveria ser mostrado essa linha, que simplesmente fala que funcionou. De novo, importamos os dados com a metodologia de pandas. E o que está feito agora é o seguinte. Vocês recebem agora, importam agora o conjunto de dados que vocês viram antes, né? Então, é exatamente uma maneira mais rápida de fazer isso. É isso, esse conjunto de dados, essa distribuição de dados, esse foi subido e agora importado de vocês. E a gente precisa de classificar nossos dados, né? Esses dados não são classificados. O algoritmo de Smooth não sabe, ainda não sabe, que são as classes que querem, que é o areal que a gente quer aumentar. O areal que a gente quer aumentar é o lado esquerdo. Daí a gente precisa fazer uma marcação desse areal. E está feito agora nosso código. Né? Agora não mais nas próximas células. Aqui os dados são separados no areal de X, que é o ano da construção, e Y, que é a sedimentação total em comparação do volume morte. Vamos executar isso. De novo. Agora. E aqui a gente vê um array de NumPy. Né? Isso foi feito com NumPy, que importamos aqui, agora, e isso é simplesmente uma matriz do formato e deixa-me mostrar.
Aqui a gente pode mostrar o shape, ou a forma da matriz, que está 141 numa linha. Okay? Essa coisa tem só uma dimensão, é só uma fila de valores. Mas essa fila de valores pode ser produzido, pode ser visualizado com esse comando de plot, matplotlib plot. A gente importou isso, onde aqui, import matplotlib pyplot as plt. Esse pacote é muito valoroso em visualizar dados. E vamos fazer isso agora. E daí vamos ver exatamente o mesmo gráfico que mostrou antes na apresentação. Agora, nessa célula, vamos fazer a marcação dos dados que a gente quer aumentar e não quer aumentar. Então, lado esquerdo e lado direito. Eu faço isso aqui, tem maneiras mais eficientes de fazer isso, mas para causa de facilidade, eu faço isso aqui como um loop. E aqui eu instalo uma matriz só do valor 1, né? Só de um valor, e esse valor é o ano da construção, 1955. Pode ser qualquer outro, pode ser 1952, qualquer você quiser. E aqui nessa linha, vamos criar um conjunto vazio de dados, mas de forma desse formato, né? Porque a gente tem que classificar 141 dados, 141 dados, e vamos classificar aí esses dados como um 0 e um 1. No caso que nossos dados aqui nossas barragens aqui são construídas antes do ano 1952, 5, né? No caso que fossem mais pequenos, recebem um 0, né? No valor, no conjunto de dados aqui. E no caso que são else, né? No outro caso, recebem uma 1, né? Em caso que são maiores, foram construídos mais tarde. Só para explicar uma vez, aqui tem a variável chamada sample length. Esse sample length exatamente nos mostra a longitude dos nossos dados mediante esse comando. Nos mostra aqui o número de objetos do nosso conjunto dado mediante esse comando len small data. Small data é nosso conjunto, len é o comando, e posso mostrar aqui agora, foi dado aqui em sample len, então se estou sample len, tem o valor de 1141, o número de 141, porque a gente tem 141 valores, que são mostrados aqui. Então, aqui essa classificação é feita, e aqui isso só está feito para controlar se tudo deu certo. Essa linha está feito para que esse algoritmo do pacote que está instalado, não instalado, mas dado agora nessa variável,
que essa metodologia pode entender o que são os dados originais, né? Dados originais aqui, aqui instalado nessa variável, né? Train CPY, os dados de Xtrain, que são os anos, e os dados de Ytrain, que são a sedimentação, são juntados de novo nessa variável, e a metodologia de Smooth recebe esse conjunto de dados e a classificação dos dados que foi criado aqui em CPY. Então, os zeros e os uns que mostram quais são os dados que a gente quer aumentar. E daí, aqui é executado e guardado de novo nas mesmas variáveis. Aqui nessa linha, esses dados são separados para que a gente pode fazer de novo um gráfico que mostra nosso novo conjunto de dados. E vou mostrar a quantidade. E aqui nessa linha, vamos ver quantos dados agora a gente tem com a metodologia de aumentação. Valeu, vamos lá, executamos essa célula. Antes da aumentação, a gente tinha 141 dados, e depois disso, a gente tem 80 valores, mais mediante a metodologia de Smooth. É um pouco difícil de ver aqui, mas todos os dados que já existiam, tem um X vazio, e os novos dados, e os dados do novo conjunto aumentado tem um ponto laranja. E no caso que esse ponto laranja não é igual com um X azul, é um novo ponto produzido mediante a metodologia de Smooth. E a gente pode ver aqui direitinhamente, nos vetores entre os pontos de dados que já existiam, os novos pontos de dados são produzidos. E com esse conjunto, com essa metodologia, a gente pode balancear os dados, os dados originais para que redes neuronais não sejam confundidos e enganados. Só uma coisa que gosto de mostrar é que o valor de default, o valor original do nosso K, né, dos vizinhos próximos, que está incluído nesse algoritmo, é 5. Normalmente é 5 by default. Mas a gente pode mudar isso simplesmente mediante o comando aqui, e vamos decidir que nessa vez vamos fazer K igual a 7. Vamos ver o que acontece agora. Obviamente, o Smooth não aceita isso. Talvez eu mal escrevi isso, mas normalmente tem um novo nome agora, mas normalmente deveria ser feito assim, e na descrição original, que é o Smooth, IMB, mas vamos lá. Aqui. Tem uma sugestão no chat lá. Qual sugestão? K-Neighbors 5. Vamos ver se isso funciona.
Onde foi o original? Aqui. K-Neighbors. Vamos ver. Não funciona mais, mais ou menos assim, simplesmente ver aqui, M-Neighbors, não, K-Neighbors, haha, algum americano escrevia isso, porque falta o U. Vamos ver. Agora. Você é britânico. Certo. Eu aprendi inglês britânico, que escreve Neighbors como U. Então, e aqui o padrão dos dados está mudado comparado com a primeira vez. Tem vantagens e desvantagens de fazer isso, dependendo, de novo, no conjunto original dos dados que você tem. Valeu. A gente não tem muito tempo, por isso gostaria de avançar para mostrar os destaques o destaque de gerar rede neuronal. Então, acho que seria mais oportuno fazer as perguntas mais tarde. Tá bom? Só para mostrar. Ponto 5, a apresentação eficiente dos dados com Plotly, exemplo de Gapminder. Tem muitos conjuntos de dados muito valorosos que já são existentes. Por exemplo, ou da organização ou da ONG Gapminder, que tem o objetivo de monitorar o desenvolvimento global sobre o aspecto da sustentabilidade, criou mediante os anos, durante os anos, um conjunto enorme e interessante sobre os dados das vários países, por isso é muito interessante utilizar isso e brincar um pouco com isso para mostrar alguns efeitos de apresentação. E o que eu gostaria de mostrar é que esses dados, não se precisa sempre baixar e subir, mas alguns conjuntos de dados já são instalados dentro dos pacotes. Se eu procuro Gapminder no meu computador, eu vou encontrar esses CSV, né, de Gapminder, como separated values, esse arquivo já dentro do meu pacote de Plotly que instalou até faz algum tempo. Né? Então, eu nunca baixou o conjunto de Gapminder separadamente, mas já foi dentro de um pacote chamado Plotly que já baixou. Vamos ver como isso funciona. Muito simples, mas muito eficiente. Vamos importar um pacote de Plotly que pode gerar gráficos muito impressionantes só com uma linha de código. E mientras esse Plotly, vamos importar os dados de Gapminder. Aqui mesmo. Muito simples, guardado na variável de data frame. E com esse comando só, a gente pode mostrar o GDP per capita na linha X e o life expectancy, como se chama? A expectativa de longevidade, como se chama? Expectativa de vida. Expectativa de vida, linha Y. E o tamanho da coisa que a gente vai produzir representa a população de um país e o continente. E vamos fazer isso agora. Continente nosso definido por quê, caralho?
Agora mesmo. Às vezes você tem que clicar isso mais que uma vez, não sei por quê. Agora aqui a gente vê uma distribuição, né? Aqui, expectativa de vida em comparação de GDP per capita. E acho que GDP, que BIP? Não. BIP? Não, GDP, o que em português? Produto Interno Bruto per capita. Exato, isso. Você pode ver que isso é diretamente vinculado à expectativa de vida com a força econômica de um país. Aqui, os países de África têm uma expectativa de vida no ano 2007 menor. E Brasil, no ano 2006, estava algo para cá. E agora, a coisa interessante, né? Isso, só quero lembrar, só é uma linha de código. 2, 3 anos antes, quando esse pacote ainda não existia, foi muito mais complicado. Aqui, só com uma linha de código, pode ser produzido. Mas precisa ser os dados precisam ser num formato específico, para que o pacote pode ler isso. Vou mostrar isso simplesmente. Aqui tem os dados de Gapminer, e em passos de 5 anos, por todos os países, numa coluna, aqui os anos, no lugar número 4, a expectativa de vida, tem que ser feito de uma maneira de colunas. Se não está feito assim, vocês não poderiam utilizar esse pacote eficiente. Então, se você gostaria de utilizar esse pacote eficiente, você tem que ordenar os seus dados exatamente dessa maneira. Isso é a desvantagem, que não está muito flexível nesse aspecto, mas você pode fazer muitas coisas interessantes, até gráficos interativos, porque agora vamos separar isso nessa próxima linha. Por cada continente tem uma janela que está feito aqui, como comando fetch and call, e agora vamos introduzir alguma atividade, né, que está feito com esse comando de animation frame. Cada ano agora é o próximo passo nessa animação. E vocês podem ver como, ano por ano, né, o desenvolvimento no mundo tem um efeito que a expectativa de vida e a força econômica está crescendo durante os últimos 60 anos, mais ou menos, ou 70 anos. É interessante, às vezes, alguns países caem, ou outros subem. Aqui está a China, que está crescendo como louco. E, interessantemente, a gente pode eleger alguns países, como, por exemplo, o Brasil. Como você faz isso? Quero eleger o Brasil para que a gente possa ver o Brasil agora, assim. Vamos ver o que acontece com o Brasil durante os anos. Aqui está crescendo nos anos de 80, 90, e mais ou menos estável. Agora, nessa situação, você pode baixar o conjunto mais novo de Gapminer para ver como é o efeito da situação atual, o recente da política, ou não sei qual coisa, de Brasil, qual efeito tem na expectativa de vida e na força econômica, como um conjunto mais novo. Isso só é dados até 2007, mas o mesmo conjunto de Gapminer que existe livremente na internet pode ser baixado facilmente e para fazer uma análise, que eu acho muito legal, muito simples e muito rápido. Vamos agora pelo destaque de fazer, de criar agora nosso rede neuronal para classificar imagens satélite. Vou fazer uma pequena apresentação, o que significa, o que a gente
vai fazer daqui em poucos minutos. Aqui a gente tem uma imagem satélite do açude. E muito claro, aqui tem um padrão muito simples, parece ser um açude, essa forma é típica por uma barragem feita artificialmente dos humanos, né? Mas isso é simples porque a gente já entendia esse padrão, né? Então, para um ser humano, muito simples reconhecer o que está mostrado numa imagem, mas para uma máquina, para um computador, não foi simples por muito tempo, porque os computadores não foram capazes em identificar os destaques-chave das imagens, né? Um gato tem as orelhas assim, os cachorros têm outra aparência, e os açudes têm esse padrão, mais ou menos esse padrão desses braços fininhos, que normalmente um lago artificial não tem. Mas como rede neuronal de convolução é possível. O princípio é simples, né? A gente tem categorias, nesse caso gatos e cachorros, e mediante o algoritmo que mais ou menos, mediante os princípios que explicou de uma maneira mais superficial no início, é capaz de identificar isso. Agora vou explicar isso de uma maneira mais detalhada. Vamos introduzir câmaras nosso rede neuronal, e essas câmaras isolam os destaques das imagens. Então, os padrões mais fortes, mais característicos das classes são fortificados para que o rede neuronal esteja forçado em aprender esses destaques. E está feito com uma câmara de convolução. Aqui tem esse kernel, e você pode ver que aqui tem 5. Né? O 5 está a maneira de fortificar os destaques, as características numa célula. E essa janela está movida sobre uma imagem que também está composto só de números, porque as cores são codificadas de uma maneira numérica, e por isso essa janela de enforça destaques das nossas imagens. E você pode ver o resultado, que está levemente diferente do original, e aqui vocês veem que tem pontos mais fracos com 2, e pontos mais fortes com 7, e os pontos mais fortes com 7 recebem um foco na próxima camada. Então, também e esse princípio está desenvolvido nessa câmara que se chama pooling, porque não só que os destaques são fortificados, mas também o conjunto completo é reduzido. Então, os valores completos, a quantidade de valores completos é reduzido na próxima camada. Então, o rede neuronal só precisa se concentrar em valores importantes para identificar um padrão interessante nas imagens. E está feito mais ou menos da mesma maneira. Você move uma janela
de concentração, de destaque sobre sobre a câmera original, e a gente recebe uma câmera nova, só com destaques interessantes pela rede neuronal. Você pode ver esse princípio aqui, né? Isso é maior, né? Isso, por exemplo, é uma convolução, isso, na primeira câmara, é isso, e na segunda câmara é um pooling, uma redução. Primeira câmara, convolução, segunda câmara, pooling, e está repetido algumas vezes, terceira câmara, convolução, quarta câmara, pooling de novo, até os pontos destaques, até o padrão dos pontos destaques é tão claro pela rede neuronal que consegue executar uma classificação das nossas categorias, que são aqui, por exemplo, um carro, tipos de carro, nesse exemplo. E como parece isso pela uma rede neuronal, tem um GIF muito interessante. Você pode ver aqui as diferentes câmaras de uma nossa rede neuronal de convolução, e o que você pode ver é que aqui a gente tem um input de números escritos de mão, e a rede neuronal deveria identificar qual número é. E na primeira câmara a gente pode ver que mais ou menos está parecido aos números que a gente conhece, né? Um 5 parece mais ou menos um 5, né? Você pode identificar isso, mas já na próxima câmara de pooling, esses destaques são reduzidos de uma maneira que um ser humano, mais ou menos, não consegue entender o que está mostrado nessa câmera, mas faz sentido pela rede neuronal. E na terceira câmera já está muito bagunçado pelo olho humano, e especialmente na quarta câmera, então, significando que a rede neuronal vê os destaques, os padrões das imagens de uma maneira bem diferente que o olho humano, ou pelo menos que o conhecimento humano. Isso é importante para saber, né? Porque para saber que as redes neuronais não são alguma coisa mágica, mas é uma intensificação e reorganização de dados numéricos numa maneira quase abstracta. E, na minha opinião, isso é muito fascinante. Então, vamos programar exatamente isso em poucos passos. Valeu, vamos lá. Vamos abrir de novo o Kaggle. E nessa célula, a gente se encontra agora mais embaixo, aqui, pacotes essenciais para certas funções como randomizar ou gerar certas representações. Essa célula importa pacotes-chave. Isso, exatamente isso, é o coração dos pacotes para programar redes neuronais. Tem vários outros pacotes que são famosos, especialmente PyTorch, que se escreve assim. PyTorch tem várias vantagens e desvantagens de PyTorch comparado com TensorFlow. TensorFlow é outra maneira, eu costumo programar com TensorFlow, não programei tantas vezes com PyTorch, eu não consigo listar cada vantagem e desvantagem, é mais ou menos uma questão de costume na minha
No meu caso, e tem algumas pessoas, porque PyTorch é mais liberal, mais comparado a TensorFlow, porque TensorFlow foi desenvolvido de Google, e PyTorch não sei quem desenvolveu isso, mas TensorFlow é um produto de Google que pode ser utilizado gratuitamente. Também é importante esse pacote de Keras, sempre instalar isso quando você utilizar TensorFlow, porque facilita vai facilitar a sua vida de programar redes neuronais. Aqui, se instala operações-chave, como as câmaras, os layers. Né? Aqui tem layers, câmaras que a gente vai utilizar, por exemplo, a convolução que eu nos mostrei, a convolução 2D, tem uma convolução de 1D, de 3D também, e o pooling de 2D também. Isso é simplesmente assim instalado. Antigamente foi muito mais complicado, mas agora muito mais simples. E os outros, você pode fazer apresentações inteiras sobre esses outras câmaras. Mas agora não tem tanto tempo, o dropout é muito interessante, e a ativação também. Mas não vou fazer isso agora mesmo. Então, vamos importar isso, e já está importado. Então, vamos agora classificar nossos dados. Vamos classificar dados de satélite. Por isso, a gente precisa importar nossos dados, mais ou menos como sempre, mas categorizar. O conjunto de Eurosat tem uma vantagem que já a classificação foi feita. Se alguma pessoa já abriu o conjunto de Eurosat, você pode ver que dentro disso tem já 10 pastas, dentro das quais são imagens só de forests, então de florestas, ou só de indústria, feito de Landsat. De um time de pesquisadores, isso foi criado 1 ou 2 anos antes, muito interessante. Tem outros conjuntos também. Aqui tem os links dos outros conjuntos e uma descrição breve na apresentação, que vai ser divulgado aos participantes. E Eurosat tem 10 categorias, 27 mil imagens, tem uma resolução 64 a 64, então essa é a resolução. Os outros têm imagens maiores, mas pela causa de simplicidade e de velocidade, utilizamos agora Eurosat, que está bem suficiente para o nosso caso, que a gente quer treinar uma rede neuronal que está capaz de entender numa imagem satélite diferentes categorias. Aqui, as categorias são definidas e com esse loop, vamos importar as imagens e também a classificação em 2 variáveis. E as variáveis são as seguintes. Image array, aqui, e o número do classe. Porque, mientras esse loop, as variáveis chamadas category, está movimento-se nessa lista, e com cada ronda,
o número está aumentando. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Então, as imagens dos rios e das florestas, dos rios recebem um 0 e das florestas recebem um 1. É importante para classificar de novo nosso conjunto só com números. Então, e os dados, as imagens originais, consistem naturalmente de números. Vou mostrar isso só um instante. Blá, blá, fazemos isso de novo. E acho que funciona. Ainda está executando, está subindo, está executando isso. E sempre dura mais longe se está utilizando loops. Tem outras metodologias que não vou explicar agora, que são mais rápidos, mas um loop é mais simples para entender. Então, funcionou e vamos ver só uma imagem nesse conjunto. Com o pacote de imshow. Imshow traduz os valores numéricos numa imagem. E espero que vai ser mais rápido, porque achei que seja mais rápido. Agora, isso é 64 pixels vezes 64 pixels. E parece ser um rio. A gente pode fazer isso com outro número dentro dos nossos 27 mil imagens que a gente tem. Vamos fazer isso por 9876. Eu espero que seja mais rápido. E não sei que isso parece ser uma floresta. Então é mais ou menos não detalhada, mas é suficiente para também uma rede neuronal. Valeu. Tobias, Sim. tem duas perguntas que você vai responder, eu acho que pode ser conveniente agora. Uma pergunta do Augusto e uma do Bernardo. Valeu. As imagens estão RGB, exatamente RGB. Você pode ver isso agora aqui, Bernardo. Tem o conjunto de Eurosat tem duas versões. Uma versão de RGB só, e uma versão com 13 outros filtros. Então, infrared e UV e tudo isso. O conjunto que a gente está utilizando só tem RGB. E você pode ver isso aqui. Isso são os valores de RGB. Então, acho que o valor máximo por RGB é 128 por cada cor, de vermelho, verde e azul. E assim, as imagens são produzidas. Aqui tem também uma opção que deixei, quando está carregado. A gente poderia deixar esse comentário, deixar esse, como se chama, parênteses, e assim as imagens seriam só importadas na maneira grayscale. Então, só importado na maneira branco, negro. Mas não vamos fazer isso agora. O que aconteceu? Problema nenhum, porque eu tenho isso. Espera um pouquinho. Ai. Isso tudo valeu. Só para que isso não se agrega. E a outra pergunta foi de quem? De Gustavo? Todos pudessem ver pela equipe do Facebook, se não estou...
Onde fica a outra pergunta? Augusto pergunta, as imagens estão todas no tamanho, tiveram assim bem assim do Eurosat. Isso também é outra vantagem, todas as imagens têm já o mesmo tamanho. Se não fosse assim, a gente tem que fazer uma adaptação dos dados, que se pode fazer mais ou menos rapidamente. Eu não mostro isso aqui porque não tem tanto tempo, mas é preciso que a gente tenha o mesmo tamanho das nossas imagens. Tem mais uma pergunta, né? Mais uma pergunta. Aqui, todos os nossos dados são ordenados. Então, primeiro as florestas, os rios, depois as florestas, blá, 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 blá. E isso não está muito bem para uma rede neuronal, porque primeiro está aprendendo tudo sobre os rios, depois sobre as florestas, então está aprendendo primeiro só numa direção, mas que é preciso que esteja aprendendo ao mesmo tempo. Por isso fazemos uma randomização, simplesmente com essa linha, que está já conseguido. E aqui também é necessário que vamos fazer uma encode, que agora a categoria está feita, a categorização está feita 0, 1, 2, 3, 4, 5, mas isso não está necessariamente prático por uma rede neuronal. Tem duas maneiras muito práticas para uma rede neuronal. Uma é embedding, que eu prefiro para ser mais complicado, e o que mostro aqui é a maneira de one-hot encoding, que significa simplesmente que a gente tem uma matriz e na categoria certa tem e em todas as outras linhas a gente só tem uns zeros. E esse celular faz exatamente isso. Tem maneiras mais eficientes de fazer isso, mas aqui só para entender. Aqui todas as imagens recebem uma classificação certa. Então, a gente pode ver aqui que a imagem número 0 é industrial, então na categoria indústria recebe um 1, na categoria de rios recebe o próximo imagem 1, mas todas as outras categorias são 0 e assim. Né? Aqui é um 1 e assim o rede neuronal consegue facilmente entender o que a imagem pertence a qual categoria. Aqui tem uma linha muito importante. Vamos controlar se dentro do nosso conjunto existem alguns valores não numéricos, porque se tem valores não numéricos, isso destrui sempre análises do nosso rede neuronal. Está feito com esses comandos e se tem, no fim das contas, uma maneira de falso, está dizendo que dentro do nosso conjunto não tem nenhum valor não numérico. Que está bom, a gente pode prosseguir. A gente precisa agora criar um conjunto de testes e de treinar. Porque como conjunto de testes, nosso rede neuronal está treinado, está aprendendo com esse teste, mas precisa para saber que a rede funciona ou não, um conjunto separado de dados que a rede não está vendo durante o treinamento. E essa separação está feita exatamente com essa linha de código que foi importado mais arriba, mais em cima, querendo dizer aqui. Executamos isso. E agora a gente também precisa um conjunto de validar durante o treinamento. E uma controle internal durante o treinamento. Então, vamos separar de novo outro patch de conjuntos, de imagens dentro do conjunto de treinamento. Feito simplesmente aqui, numa maneira de cortar esse conjunto, cortar esse conjunto do valor 2.500, então cortamos 2.500 imagens do conjunto de treinamento. Agora,
isso é nossa forma, do nosso conjunto com que a gente entrena. Tem 1.700 imagens, agora mais ou menos 1.300 imagens que são utilizadas para o treinamento. Essas imagens têm um tamanho, uma dimensão de 64 a 64 e tem três cores, três dimensões, que são as três cores. No caso do 13 pode ser o número 13, mas nesse caso são 3. No caso de grayscale, do negro branco, seria um 1. E agora, o ponto-chave da nossa aula aqui é a criação do rede neuronal. E é mais ou menos simples, porque é só uma adição das nossas camadas. Vamos, né? Aqui, essa imagem nos mostra mais ou menos o que a gente quer conseguir. Isso é a ordem efetiva para atingir nosso objetivo de classificar a imagem satélite. Então, uma câmara de convolução, uma de pooling, uma de convolução, uma de pooling e afim. E isso é exatamente o que acontece aqui. A câmara de convolução, uma câmara de ativação, eu não expliquei isso, não tem tempo para fazer isso. Outra vez uma câmara de convolução, ativação e a câmara de pooling. E vamos repetir esse processo 3 vezes para ser efetivo. E vamos dobrar aqui sempre a dimensão, a concentração das nossas features, das nossas características. E importante, né? Dobrar sempre esse número para concentrar mais nossas características de destaque. Os outros números você pode explicar numa outra aula, seria bem interessante, porque qual valor está utilizado, mas isso é mais ou menos a maneira óptima de fazer a classificação. No fim das contas, está introduzido uma câmara de Flatten, é exatamente o que está falando, que todos os valores são só numa linha, e, nas fim das contas, essa linha está reduzida, nos próximos passos, a só 10 neurons como output. E a gente tem 10 classes. E isso que a gente precisa. 10 classes, 10 neurons, e cada neurônio representa uma classe. No caso que a gente só tem dois classes, gatos e cachorros, esse número seria 2. É simples assim. E vamos criar nossa rede neuronal. Vamos. Deveria ser mais ou menos isso. Mas, na verdade, não deveria ser só 10. Valeu. Próximo passo, vamos treinar nossa rede neuronal. Agora, não sei porque você tem que repetir às vezes. A execução, eu presumo que Kaggle precisa um pouco de tempo para carregar os pacotes, né? Carregar os pacotes que a gente utiliza, né? As câmaras que são aqui, né? Nossa câmara de convolução, de pooling, de flatten, de drop. Valeu. Mas aqui tem uma está resumindo, né? Nossa rede neuronal.
E parece mais ou menos assim. E agora vamos fazer um treinamento. Blá, blá. X-val não está definido. Ok, X-val não está definido. Deveria ser definido agora. Valeu. Então, quero que você esteja vendo isso. Está demorando muito. Precisando muito tempo agora, né? Muito tempo. Está muito lento. Vamos interromper esse processo de treinamento, porque é muito lento. Agora vamos acelerar esse processo e explico como. Vamos ao lado direito e dentro das nossas configurações tem o acelerador. Aqui. Agora a gente não tem menu. Não tem menu. E por isso uma unidade de processamento do computador está computando essa rede neuronal. E muito lento isso. Com o GPU que Kaggle oferece, vai ser muito mais rápido. Então, vamos utilizar o GPU. Vocês precisam verificar isso com os seus celulares, se vocês utilizam isso por a primeira vez. Então, eu vou utilizar o GPU agora. E o rede neural, o notebook vai ser reiniciado. Não é uma coisa horrorosa, porque vou mostrar isso, porque agora está reiniciado. E assim voltamos. E teria que executar tudo de novo. Eu tenho que executar tudo de novo, mais ou menos. Eu posso executar tudo de novo, mas como a GPU, a unidade de GPU, vai ser muito mais rápido. Eu vou agora executar todas as células só com GPU. E deveria ser acabado só num instante. Vamos baixar a unidade de treinar que está aqui. Vamos esperar um pouco. Está executando tudo que a gente já fez. E acho que nos próximos 5 minutos a aula será concluída. Então, só um pouco de paciência, por favor. Valeu. Já vimos o algoritmo já está aqui, fazendo as apresentações de Gapminder. Agora esses processos são mais ou menos ainda feitos da CPU, mas agora esse nosso conjunto de dados está criado de novo. Espero que funcione para vocês a utilização de GPU. Como falei, caso vocês façam isso a primeira vez, você tem que utilizar uma vez o seu número de celular para verificar, mas depois disso, vocês não vão receber nenhuma propaganda e nada. Valeu. Aqui, a imagem, número 986C, qualquer coisa esteja, pode ser uma floresta ou não sei o que. Aqui, randomização está feito agora, mais ou menos. E você pode ver aqui em cima, nessa cor verde, vermelho, que o CPU está trabalhando. Está trabalhando mais ou menos ao máximo. Agora a GPU aqui empieza a trabalhar. Provavelmente agora está executando nosso algoritmo de rede neuronal. Aqui, e como você está vendo, é muito mais rápido.
Na verdade, só queria fazer 15 épocas, mas esqueci isso. Pode ser só 10 épocas para ser mais rápido, mas vou deixar isso acabar, esse processo. Cada época, né, é uma atualização dos nossos pesos. Né? Cada época é uma atualização dos nossos pesos. E em cada época, o nosso rede neuronal está treinado novamente no conjunto randomizado, aleatoriamente randomizado das nossas imagens e as classificações das imagens das classificações das imagens, né? E interessante aqui é saber que o nosso loss, né, que falei antes, nossa diferença entre os resultados desejados e os resultados produzidos da rede neuronal está reduzido constantemente. Isso está dizendo a nós que a nossa rede neuronal está mais ou menos funcionando como deveria funcionar. Está reduzido constantemente e vai atingir algum tipo de ótimo que não está zero, mas mais ou menos perto de zero. A accuracy, que foi aqui instalado mediante esse comando matrix accuracy, está nos dizendo a accuracia em que a rede neuronal está capaz em classificar, categorizar uma imagem corretamente. Então, falando que uma imagem de floresta está classificado corretamente da nossa rede neuronal como uma floresta. E tinha uma eficiência de 91% no início, e está subindo, até 99%. Pelos imagens do nosso conjunto de treinamento que nossa rede neuronal já aprendia. Né? Uma vez aprendia, 2 vezes, 4 vezes, 5 vezes e tal. Aqui, mas até os valores até nosso conjunto de validar também a accuracia e o loss estão indo na direção correta. Falando nós que nossa rede neuronal está fazendo mais ou menos o que a gente deseja. Valeu. A gente pode, como agora todas as células são executadas, aqui a próxima célula já está executada, e a gente pode ver as curvas de loss e da accuracia. E, como estamos vendo, é mais ou menos um processo unidirecional, né, com um nível de satisfação. E eu já julgaria que 10 ou 15 épocas teriam sido suficientes. Agora, as predições são feitas na próxima célula. E essas predições são feitas no conjunto de testes. Essas imagens, o nosso rede neuronal nunca visto antes. Então, isso é um ponto interessante. Imagens que o nosso rede neuronal nunca viu antes, se está capaz de classificar essas imagens corretamente, a gente conseguiu o objetivo original, né? Que o objetivo é que produzir uma rede neuronal que não só está capaz de categorizar as imagens que já conhece, mas categorizar as imagens que não conhece corretamente. E a gente pode, eu vou visualizar isso
numa matrix de confusão. Essa matrix de confusão, isso só para nos lembrar quais são as categorias, porque nessa matrix de confusão não tem tanto espaço, então o R significa river, então rio, o F significa floresta, mata, e o H, autopista, né? E aqui, uma maneira de mostrar o resultado do nosso rede neuronal em comparação aos valores, aos resultados corretos, nos mostra se a rede neuronal foi capaz de categorizar todas as imagens de uma maneira corretamente. Em todas as 4.050 imagens de teste. E isso é nossa matrix de confusão. Então, vamos ver se o nosso rede neuronal tem alguma confusão em categorizar algumas imagens de uma maneira falsa. Vamos lá. Aqui, a categoria de R significa rio. Isso no Y é nosso label original, true label. E aqui o label, a categoria que foi previsto do nosso rede neuronal. E vamos ver, a gente pode ver que em 300 e mais ou menos 20 casos, o rede neuronal foi capaz de categorizar isso corretamente, mas não sempre foi capaz. Às vezes eu estava confundindo um rio com uma autopista, mas faz sentido, como uma autopista mais ou menos reto, pode parecer um rio. Então, isso é mais ou menos desejável que tem erros numa quantidade pequena, porque nós estamos mostrando que é mais ou menos flexível. Se não fosse flexível, o rede neuronal só seria capaz de categorizar as imagens que já conhece. Assim, a flexibilidade é demonstrado um valor mínimo de erros é mais ou menos desejável. Onde tem a confusão maior está aqui. 60 e aqui sempre tudo está correto, mais ou menos aqui tem 67 casos de confusão, onde alguma coisa não foi categorizado corretamente. Então, C é permanent crop, então, produto agricultural que está permanentemente crescido e foi confundido com um V, que é floresta de mata, acho que de mata. Então, isso faz mais ou menos também sentido. Nesse caso, como poderia ser melhorado, a gente pode mudar algumas dos valores aqui, a gente pode, talvez, tentar aumentar nosso conjunto de imagens e, como o momento dos casos das nossas imagens, será mais fácil, o mais possível que nossa rede neuronal está trabalhando de uma maneira melhor. Isso é o fim dessa aula. Tenho um material bônus que só estava introduzindo em 2 minutos, um pouquinho mais complicado, mas seria interessante, especialmente pelo geoprocessamento. Nas 3 próximas células, um modelo de GAN é feito, e o modelo de GAN é utilizado em gerar redes, imagens artificialmente. Então, se vocês têm um conjunto de dados, que você gostaria de ter mais imagens, o GAN é uma maneira em conseguir isso. E pode também ser feito por
nesse caso é feito só por números, onde está? Números escritos de mão e precisa mais épocas. Agora o resultado não está bem, mas depois de 500 épocas será uma produção artificial de imagens de números sem melhor. Então, você precisou utilizar mais números. Que será interessante, vou divulgar um link de um exemplo fascinante. Aqui, uma pessoa utilizou um GAN para baixar imagens de satélite do Março, do planeta de Março, e para produzir imagens de satélites artificiais. Então, a mesma coisa poderia ser feito por imagens de satélite por esse planeta. Eu acho isso um exemplo muito fascinante para mostrar o poder teórico das redes neuronais. E com isso, estou concluindo a aula e espero que foi aguentável e interessante e vocês poderiam conseguir aprender alguma coisa. Agora, se tem mais perguntas, eu fico aqui e vocês podem ficar à vontade em fazer mais perguntas se vocês quiserem. Valeu. Não, ótimo, Tobias, excelente. Temos algumas perguntas. Se você for lá no chat, né, gentileza, acho que a partir do professor Jean Mas. Uma pergunta, você subiu um pouquinho. O Jean Mas, da Universidade Autônoma do México. Não seria melhor usar as diferentes bandas espectrais? Essas imagens são compostas exatamente. Se eu fazeria isso para uma análise científica, eu utilizaria as outras bandas espectrais, se são disponíveis. Só que não utilizei nesse caso porque se tivessem sido mais dados e tivessem demorado mais tempo. É somente isso, né? Seria bem legal utilizar as outras bandas espectrais. É verdade. Para treinar com apenas uma das bandas, como selecionamos a sintaxe? Então, esse passo é feito quando a gente importamos nos dados. Você pode fazer isso em outros passos também, mas onde fica aqui? Mas você pode reduzir todas as bandas espectrais simplesmente com esse passo de código. Esse pacote CV2, bem como outros comandos também, mas um comando deixa nos reduzir nossas imagens só só por grayscale. E, em outros casos, se a gente só gostaria de ter um espectro especial, pode fazer isso mediante pandas e nesse caso NumPy, porque NumPy permite mais dimensões e isso é muitas vezes a coisa-chave, fazer as corretas dimensões pela rede neuronal. E tem um comando, aqui uma categoria, vamos dizer que isso é nosso conjunto de imagens, e vamos guardar isso também de novo em imagens, e
pode fazer um reshape, por exemplo, né? E vamos dizer, tem esse tipo de imagens, tem essas categorias, e não, isso é só um reshape. Mas você pode, outra coisa, você pode utilizar, guardar de novo esse, não sei exatamente, fiz isso no outro lugar, é sempre o mesmo problema, mas acho que foi Panda, se você está fazendo isso na maneira assim, as primeiras três dimensões ficam os mesmos, né? Número de imagens, tamanho 1, tamanho 2, e vamos utilizar só a última dimensão das nossas três dimensões, e seria feito assim. Vou demonstrar isso, poderia demonstrar isso de uma maneira melhor se eu tivesse preparado para isso, mas não está tão complicado, funciona mais ou menos assim. Só é uma maneira de excluir as outras dimensões, mientras os pacotes de pandas, eu acho que nesse caso é NumPy. Valeu. Ótimo. E não deveríamos estar a usar o GPU, isso acontecia. Se a internet for fraca, a GPU funciona. Claro, a GPU está baseado nos servidores do Kaggle. Então, toda a computação está feita no outro lado. A única coisa para que você precisa internet mais rápida, ou internet estável, é a transmissão dos resultados e o mandamento e para mandar o código aos servidores de Kaggle. Toda a calculação está feita no lado deles. Então, você pode simplesmente utilizar o GPU, mesmo que o seu internet fosse fraco. De quanto em quanto tempo esse limite se renova? Semanalmente. Cada semana, 30 horas. Valeu. Outras perguntas? Qual é o máximo da erro aceitável? Depende, né? Depende sempre do nosso conjunto de dados. Nesses conjuntos de testes que já existiam, né, que já foram desenhados, né, eu julgaria que algo além de 95% seria aceitável, né, de acurácia. Mas não é alguma coisa demagógica, não é alguma coisa fechada, fixa. Dependente, se você tem um conjunto de dados muito flexível, pode que já uma acurácia menor seria suficiente para seus resultados desejados, o que são os resultados que são dentro do alcance de factível. Mas nos casos de testes, eu sempre, né, que já existem, eu sempre diria 90, pelo menos 90, mas 95, além de 95% seria ótimo. E mesma coisa para um loss, né? Um loss maior de 1 não significa necessariamente que seria um resultado ruim. Só é uma direção, mais ou menos para dar a vocês um sentimento se a rede neuronal está movimentando-se numa direção desejada. Deveria ter mais ou menos sempre esse padrão de redução desse padrão de curva, de redução constante até está aproximando-se a algum valor mínimo ou máximo pelo loss ou pela acurácia.
tem como definimos uma seed em algum dos processos para que os valores políticos sejam replicados. Pode, você pode fazer isso, acho que, aqui não. Não, Júpiter não. Você deveria ver onde fica isso, a descrição no internet onde fica dessa metodologia de random. Provavelmente tem uma maneira em definir um seed original. Tem outras randomizações, por exemplo, em NumPy, dentro do NumPy tem também ferramenta de randomizar, e dentro eu sei pessoalmente que tem um seed original, um seed que você pode eleger. O random deveria também ter esse tipo de seed. Tem como... E como saber se o modelo está satisfatório? Isso é uma pergunta delicada. Por quê? O interessante. Por exemplo, por fazer predições. Predições, se a gente queria predizer uma timeline, uma série temporal, tem muitas vezes utilizado o R2, né? R2 acho de 1 é resultado ótimo, mas como o conjunto de dados pode ser não linear, e também a gente deseja rede neuronal flexível, R2 de 1, não necessariamente significa rede neuronal efetivo, porque não está flexível, porque sempre está atingindo com 100% os resultados do teste, e a probabilidade que não esteja capaz de fazer isso com outros dados desconhecidos é muito alto. Então, tem vários artigos sobre como valorizar, como a gente sabemos que nosso rede neuronal tem uma performance, um desempenho muito alto. E, na verdade, não existe nenhum valor só que descreve isso. É sempre um conjunto de valores que a gente pode utilizar. E, por exemplo, né, no nosso caso de imagens, da classificação, uma maneira para julgar se nosso rede neuronal seria eficaz ou não, além da curva de loss e além da curva de acuracia, esse matriz que não simplesmente mostrando que o rede neuronal está capaz de identificar ou classificar na alta maioria das vezes uma imagem nova de uma maneira correta. Mas, com cada conjunto de dados e com cada tarefa que vocês têm, a maneira de avaliar o desempenho de uma rede neuronal muda um pouco. E você pode utilizar, tem montados de artigos sobre isso na internet. Não existe um valor só que descreve uma rede neuronal e o desempenho da rede neuronal. Não existe um valor só para descrever o desempenho de uma rede neuronal. Outra pergunta. Qual é o número ideal de épocas? Então, isso tem uma pergunta, uma resposta
que eu faço sempre, parece que fazer sempre, é que depende, né? Tem maneiras de decidir isso. Como aqui tem 25 épocas, eu presumo, tem uma presunção forte que essa curva iria continuar até a eternidade, mais ou menos nesse nível. E não se descrever isso agora, mostrar isso diretamente, mas tem comandos que você pode aplicar aqui ou outro lugar, que fala se não tem uma melhoração do loss num alcance de percentagem, numa área de percentagem, o treinamento vai parar. Por exemplo, se caso que a gente fizesse aqui 250 épocas, e depois de 25 épocas já se mostra que não tem uma melhoração do loss, com esse comando, tenho que procurar isso. Pois, por favor, mostra de novo a tela. Com esse comando, pararia o processo de treinamento para que a gente não espera para sempre. Porém, em outros conjuntos de dados, como uma variação mais alta, pode que depois de 30 épocas, 40 épocas, de repente, o nosso rede neuronal aprende de novo, numa nova época, um destaque novo que ajuda a melhorar o desempenho da nossa rede neuronal. Então, parar depois de uma candidata definida, elegida, de épocas, tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que a gente não tem que esperar para sempre pelo resultado, se o resultado não se muda mais, mas também tiramos a oportunidade de aprender, talvez, uma nova característica da nossa rede neuronal. Mas, na maioria das vezes, na minha experiência, não, se isso vai continuar por mais um tempo assim, a rede neuronal não vai aprender mais nada. Então, mais oportuno acabar com o processo. Então, tem mais perguntas? Valeu. Aqui tem mais uma pergunta. Ao final do processo é gerado um arquivo vetorial das classes. Não, assim não. E que dentro do nosso não é um espaço. Eu vou explicar isso assim. Como latent space. O conceito de latent space é a redução de dados para criar dados de destaque, que são realmente importantes para entender o que está mostrado nos dados ou nas imagens. Né? E isso está feito de força. O rede neuronal não fizesse isso, senão forçaríamos o rede neuronal de fazer isso. E as redes neuronais, pelo menos alguns, né, esse conceito, esse espaço latent space, acho que é um espaço escondido,
E pode ser mostrado como uma vectorização de valores. Por exemplo, se vamos categorizar 10 números, ou, no nosso caso, 10 categorias de imagens de satélite, se vamos categorizar isso num espaço de 3D ou 2, isso é 3D, no latent space. A categorização seria, pode ser desenhado, mostrado assim, né? Só que isso é 3D. Frequentemente, nossos dados não são só 3D, mas além disso, além de 3D, então não se pode mostrar sempre o que acontece no latent space nessa maneira. E também o rede neuronal sempre decide baseado nesses vetores, baseado nesses espaços. Mas isso é mais ou menos o resultado da categorização no espaço escondido. O que o resultado, no nosso caso, é mais ou menos isso. Que isso é o latent space, o espaço escondido, que é traduzido nossos 10 números. Então, aqui seria o lado dos uns, mas você pode ver aqui que também aqui tem um 9. Então, assim assim os erros são produzidos. Porque esse 9 parece mais ou menos como um 1 nesse espaço. Mas só vetores não descreveriam o resultado das redes neuronais de uma maneira suficiente. Tobias? Sim. Excelente. Acho que tem uma ou duas perguntas. Se você quiser, pode depois lá no Classroom, inclusive, responder. Acho que você está bastante cansado já, aí estou percebendo. Alguma pessoa... Falar, a gente, quem já morou fora do país, né, do seu país, sabe que falar outra língua, muitas vezes, é muito cansativo. Exatamente. Mas acho que a gente poderia concluir essa aula agora. Early stop, Júlio Gabriel, exatamente. Então, acho que, espero que dou uma impressão interessante das metodologias que se pode utilizar na análise de dados e especialmente na análise de dados para fazer classificações, previsões, ou gerações de imagens, ou gerações de dados, aumentações de dados como redes neuronais ou com outras metodologias que são vinculadas com redes neuronais. E espero que, mientras a executação, usando o código, você pode reproduzir ou aprender as metodologias que vocês desejam. Valeu. Sim, obrigado. Com certeza você apresentou uma série de metodologias, né, que despertou muito aí, pelo menos em mim, despertou muito a necessidade de ir a fundo, né, de aprender um pouco mais. Então, esse é o objetivo da aula, né? Então, acho que a gente cumpriu com esse objetivo, né, de apresentar elementos para que as pessoas agora, tendo essa curiosidade, né, possam ir e crescer um pouco mais nesse assunto. Nós tivemos no ponto de pico aqui 115 pessoas conectadas, Tobias. Para você ter uma ideia, agora nós estamos com 73 pessoas, 71 estudantes, ou participantes, né? Mais
Os 70, né? Tem nós três, então tem 70 participantes, né? Considerando o avançado da hora, né? Então, o que mantém essas pessoas é, com certeza, o interesse, né, no aprendizado, o interesse na sua informação, né, o interesse naquilo que está sendo colocado. E isso aí a gente agradece demais aí pela sua contribuição para o nosso programa. Eu queria só passar agora para o professor Alexandre, que é o coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola, para fazer o seu comentário final. Muito obrigado, Tobi. Muito obrigado, igualmente. Sem vocês, essa palestra não tivesse sido possível, e agradeço muito por a oportunidade de apresentar essas coisas que só estavam 2, 3 anos antes, eu não sabia nada sobre isso. Eu sei que são metodologias muito fortes, e se faz as primeiras partes, as partes seguintes são mais fáceis. Então, eu gostaria de mostrar isso. Gostei de mostrar isso. Obrigado, e obrigado aos participantes também. Obrigado às pessoas Exatamente. por prestigiar. Alexandre, por gentileza. Parabéns, Adonias. Danke, Tobias. Bom. Ich habe zu danken. Vielen Dank. Então, tem lá o link do YouTube, né? Então nós vamos colocar no YouTube, e eu passo informações adicionais para vocês através do e-mail ou através do Classroom. Então, Classroom, todos estão lá no Classroom. Muito obrigado. Grande abraço. Boa tarde a todos, saúde e tranquilidade aí para todos. Boa tarde e bom almoço. Obrigado, bom almoço a todos. Obrigado. Tchau.